Olá! Provavelmente, algum dia na sua vida você já ouviu dizer que para toda ação existe uma reação. Também que se alguma coisa realmente mudou ao seu redor, é importante entender o porquê. E se parte do que está acontecendo agora em sua fazenda dependesse de processos que estão se passando bem longe dali? Hoje nossa conversa do Agropapo será com o expert em assuntos agroambientais, Argemiro Leite. Seja muito bem-vindo. Olá, Lucas. Prazer é meu de estar aqui conversando com vocês. Argemiro, obrigado pela disponibilidade. A gente tem muitos assuntos para falar aqui. E para começo de conversa, de onde vem esse seu interesse e dedicação pelo agro? Eu sou engenheiro florestal de formação, né? E ao longo do processo de formação eu pensei, poxa, não me enquadro na silvicultura, que seria a área produtiva, né? Mais ligada ao agro. Porém, eu ainda me via, né, na parte climática, meteorologia e etc. Então, eu tive o prazer de, logo após a graduação, entrar na pós-graduação, que seria em meteorologia agrícola. Então, aí eu entrei mais ainda com foco. Então, eu consegui unir as duas formações, né, que seria a formação em engenharia florestal, mas na área de conservação, que é a área que eu sempre procurei me especializar, e a área de produção agrícola, né, e ligar as duas coisas, porque a gente sabe que o clima é um fator, é um dos principais, ou é o principal fator, né, de produção do agronegócio. Então, surgiu basicamente unindo, né, esses dois interesses. Bem interessante. A gente já teve aqui no Agropapo produtores agrícolas, agrônomos responsáveis pela produção, que disseram que o que eles mais têm atenção diariamente é sobre o clima, né? Inclusive, depois a gente trouxe também uma climatologista do Climatempo também para falar desses assuntos. Então, realmente, aqui no Agropapo é sempre um assunto quente, né? Que todo mundo se interessa e vai atrás. Falando um pouco do seu background, né? Da sua origem, né? Você mineiro de berço, né? Porém sempre envolvido com assuntos que rodeiam a Amazônia brasileira. O que de mais relevante você poderia dizer que aconteceu nessa região desde que você começou a estudar o uso da terra ali? Bom, Lucas, é impossível falar disso e eu não citar o contexto, né, de mudanças climáticas aí que a gente está vivendo, né? O clima já não é o mesmo, se você vai no campo, você ouve um produtor falar, né? Ou não chove como chovia, ou a temperatura é mais quente, enfim. Então, eu peguei essa área de interesse e pude ver que é impossível a gente debater essas mudanças e nos adaptar, principalmente adaptar o agro a essas mudanças, sem levar em consideração a Amazônia. Então, o primeiro interesse, ele veio daí. E tem um ponto muito importante que o meu estudo, basicamente, né, a minha linha de pesquisa ao longo da vida, ela sempre foi baseada naquele ciclo, né, desmatamento, impactos em produtividade, impacto no clima, e aí mais desmatamento. Então, a gente acaba conseguindo unir, né, o poder da interação entre floresta, clima e o agronegócio. E não tem como a gente falar disso sem falar da fronteira, de uma das fronteiras agrícolas mais dinâmicas do mundo, a FAO falou isso no seu último relatório, que é o arco do que a gente chama ali do arco do desmatamento, ou só a parte do sul da Amazônia, ali, onde tem o cinturão da soja no Mato Grosso. Então, é impossível a gente falar em produção de alimentos, clima e Amazônia sem incluir essa região. Com certeza, né? São mudanças climáticas, né? Que a gente vai conversar um pouco sobre isso, mudanças do uso da terra, não só nessa região do Mato Grosso, mas também em vários estados do Norte e Nordeste. E, assim, vou trazer um assunto um pouco leigo, né, para perguntar para você, que é um especialista na área, né? Uma floresta densa, ela provavelmente se comporta de um modo muito diferente se comparada com um talhão de milho, por exemplo. Mas nem por isso a gente não pode, né, deixar de aprender com cada um desses sistemas.
O que o agro, Agemiro, ganha de fato quando entende melhor o que se passa em sua mata ciliar, em sua reserva legal e, por que não, nas áreas preservadas do seu estado? Sim, é bom, Lucas, essa pergunta é muito interessante, porque cai naquele velho dilema, né, que respeitar a legislação ambiental não é só uma questão legal, né, porque não é só uma questão do produtor ele não ser multado, ele ter acesso a crédito agrícola e etc. É uma questão também produtiva, né, é uma questão física, química, bioquímica, porque a gente sabe que no Brasil, pouco mais de 14% dos cultivos são irrigados. Se a gente for ali para o lado, então, da Amazônia, a área irrigada é ainda menor do que a área irrigada proporcional ao tamanho do país. Então, pense uma situação dessa sem a floresta que condiciona o clima. Porque quando a gente está falando de chuva, a gente está falando também, não é só aquela chuva, aquela umidade que vem lá do oceano e entra e forma essas frentes de chuva que a gente vê aí comumente na TV, né? Não estou falando só disso. Parte também dessa umidade que se precipita em forma de chuva depois, vem da floresta, né? Além de toda a questão de regulação de temperatura, regulação o controle de pragas agrícolas. Então, falar em conservação, entender, embora sejam ecossistemas diferentes, né? Falar do talhão de milho e falar da mata ciliar, mas esses são ecossistemas que dentro ali da propriedade, e até numa escala regional, uma escala maior, fazem toda a diferença na produção agrícola. Por exemplo, nós mostramos no estudo do ano passado, né, que nós publicamos, que o desmatamento em determinado ponto, ele pode até causar um aumento do volume de chuvas. Então, o produtor pode pensar, opa, essa história aí que o desmatamento diminui a chuva não é verdade, porque eu desmatei aqui a mata ciliar que eu tinha, a reserva legal, e continua chovendo igual ou até mais na minha propriedade. Só que a gente mostrou isso cientificamente, que existe um ponto para que isso seja verdade. Até em determinados níveis de desmatamento, pode ser que esse desmatamento, sim, por uma série de questões físicas, que não convém explicar agora, aumente a chuva ali naquele lugar. Entretanto, nós mostramos que chega um ponto onde a queda da chuva ela é brusca e sem volta, é um ponto sem volta. Então, a gente tem que alertar para não ter a ilusão, né, de que as coisas melhoraram e a gente está chegando mais próximo a esse ponto. E esse ponto só vai ser alcançado se a gente pensar regionalmente, pensar estadualmente, pensar a nível de bioma, porque a gente trabalhou com uma escala muito grande, 28 por 28 quilômetros, por exemplo. Pensa lá, mais de 78 mil hectares. É muito difícil você achar uma fazenda que tenha esse tamanho. Mas se você for levar em consideração os esforços de proteção da região como um todo, né, então vale a pena conservar. Então eu poderia ficar aqui o tempo inteiro falando da importância da conservação, mas eu prefiro trazer para essa área mais prática mesmo, que é a questão que o produtor está vendo no campo, condições climáticas para ele produzir, né? Perfeito. A gente ainda vai ter muitas perguntas nesse sentido. Vamos ter o tempo de você explicar com toda essa base de estudo e de conhecimento seu desses últimos anos, né? E com certeza, na verdade, não existe dúvida, né, que as práticas agrícolas elas acabam mudando o ambiente em prol da produção de alimentos, né? Mas pensando nisso, quais modelos você diria de produção que se mostram hoje mais sustentáveis para a gente manter o agricultor no negócio, que seja rentável e que, ao mesmo tempo, os sistemas ambientais sigam equilibrados? Sim, essa pergunta é interessante porque a gente tem que fazer uma ponderação antes, que não adianta também a gente falar só em preservação, né? Eu acho que tem que existir um equilíbrio para que essa preservação possa acontecer, né? Porque a preservação ela vai acontecer desde o momento em que o produtor ele tem rentabilidade suficiente para que ele possa se manter e preservar ao mesmo tempo, né? Então, não tem como falar de preservação sem falar da sustentabilidade do agro em termos econômicos mesmo.
Mas quando a gente fala em mudanças, de fato, se você vai implementar uma nova lavoura, e a gente sabe que a expansão agrícola é um dos grandes motores do desmatamento, né, principalmente no Cerrado, aqui na Amazônia, né? Então, se a gente está falando aí de uma agricultura que é expansiva, ou seja, uma agricultura que ainda é preciso desmatar para a gente produzir, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar em um modelo de agricultura que seja conectado com a nova realidade climática, né? Porque a mudança climática não fomos nós que inventamos, né? Nos anos 1800 já se falava sobre mudança climática, embora em outro contexto, mas já se falava sobre mudanças climáticas. Então, quando a gente está falando de um modelo, é um modelo inicialmente que não seja extensivo, porque nós já temos áreas suficientes abertas, né, no país. E outra coisa que é importante mencionar nisso é que, para não ser expansivo, precisa haver um programa, por exemplo, um programa de pagamento por serviços ambientais, precisa haver um programa que leve o produtor a não ter a necessidade econômica de ter que expandir sua lavoura. E é preciso haver uma orientação para esse novo modelo, esse modelo de agricultura, né, um modelo mais conectado com a realidade, de que o produtor, ele pode perder mais desmatando do que ele acha que vai ganhar se ele desmatar e abrir a lavoura. Isso também nós mostramos no ano anterior com dados e etc. Que o preço que o produtor ele perde, o custo, né, dele ter que expandir e etc., o que ele ganha com essa expansão, que ele vai colocar mais plantas por área, então, obviamente, ele vai ter maior produção, né? A produção está em função da área que ele planta, né? Então, se ele vai plantar, vai colher mais, vai ganhar mais. Entretanto, o que ele perde de produtividade devido à redução das chuvas é maior do que ele ganha. Então, nós mostramos exatamente isso, que a expansão em termos de produtividade não compensa. Então, eu acho que esse é o ponto principal para a gente falar de um modelo. Aí eu poderia citar a integração lavoura, pecuária, floresta, né, que já é um modelo que já vem se consolidando no país, mas eu acho que sem esse tripé, né, que seja conservação, economia e a parte climática, é difícil a gente falar de um modelo de agricultura. Quais são os reais impactos da retirada completa da vegetação natural de um local? Bom, antes de tudo, eu acho que é importante a gente só fazer um parêntese, que a gente está falando de desmatamento, né, e geralmente pode passar a impressão que a gente está associando o agro ao desmatamento, né, mas a gente sabe que é uma parcela muito pequena do agro que ainda desmata, né, por exemplo, o nosso laboratório de pesquisa tem estudos mostrando que só aproximadamente 2% das propriedades são responsáveis por mais de 60% do desmatamento. Então, a gente está falando de um agro que, em sua totalidade, em sua vantagem, já entendeu essa questão, né? Então, é importante só a gente fazer essa ponderação, né? Agora, quanto à questão da remoção, eu diria que remover a floresta é você remover praticamente um dos seus principais insumos de produção, né? Porque, por exemplo, pensando na Amazônia, né, alguns estudos mostram que mais de 20% da precipitação que cai na Amazônia é reciclada da própria floresta. Então, você pensa em uma situação onde 20% da sua chuva vem da própria floresta. E eu diria que essa proporção ainda é maior. Né? A gente está falando aí por uma média por todo o bioma. Né? E agora nós estamos avançando também em mostrar que não é só uma questão de chuva, porque até então se falou muito em volume de chuva. Né? Chuva, chuva, chuva. Só que quando essa chuva começa, é tão importante quanto o volume de chuva, ou até mais, para o produtor poder se programar, né, as suas fases de colheita, e etc. Então, nós mostramos também, em 2020, que o desmatamento, ele, além de reduzir o volume de chuvas, ele está atrasando o início da estação chuvosa no sul da Amazônia, ali para o lado do Mato Grosso, inclusive. A nossa região foi essa região, foi o sul da Amazônia. E os números, eles mostraram, por exemplo, que... Por exemplo, vamos pensar, a nossa área de estudo foi uma área de 28 por 28 quilômetros, um pixel, né? Foram vários pixels, várias células espalhadas ao longo da região. Dentro dessa área,
A cada porcentagem de desmatamento que você implementa, por exemplo, está 20% desmatado, 21, 22, você vai desmatando a área, a cada porcentagem, o seu início da estação chuvosa vai ficando aproximadamente 0,17 dias mais tarde. Aí você pensa, mas 0,17 dias não chega a ser nem um dia, né? O que é 0,17 dias? Só que aí vamos pensar agora numa situação de desmatamento de 10%. Você vai multiplicar esse 0,17 por 10, já vão ser quase 2 dias. Você joga isso para uma situação de desmatamento em 50%. A gente já vai chegar a mais de uma semana, né? Uma semana e alguns dias de atraso no início das chuvas. Para o Mato Grosso, principalmente, né, para o sul da Amazônia, que foi a nossa região de estudo, o atraso no início da estação chuvosa, decorrente do desmatamento, ele é tão prejudicial por causa do sistema de dupla safra, né? Como que ele vai conseguir colocar a soja, colher a soja, colocar o milho, colher o milho, enquanto as condições climáticas ainda são favoráveis, enquanto ainda chove? Se a chuva está começando cada vez mais tarde, isso não quer dizer que ela vai terminar mais tarde, ela só está começando mais tarde. Porque aí, na sequência, no ano seguinte, nós mostramos que o desmatamento, além de alterar a estação chuvosa, ele também está reduzindo a janela da estação. Ou seja, está começando mais tarde e está chovendo por menos tempo. Então, o produtor, ele acaba tendo menos tempo para colher. Vários estudos também já estão mostrando o efeito do desmatamento na temperatura, né? Porque existem projeções que indicam que o mundo está caminhando aí, por questão de acúmulo de gás de efeito estufa, etc., para projeções de 1,5 grau até 2 graus, isso uma média global. Porém, existem estudos recentes, focados na Amazônia, que já mostram que a Amazônia pode enfrentar aquecimentos 2 vezes maiores do que o aquecimento da média do planeta. E parte desse aquecimento adicional vem de onde? Do desmatamento também. Então, assim, são uma série de coisas, e essa questão da presença de floresta, bombeando umidade para a atmosfera, que vai cair em forma de chuva, também está ligado ao abastecimento dos lençóis freáticos, né, de onde pode ser tirado parte da água para irrigação, por exemplo. Além de que, se a gente retira parte do solo, a gente pode causar uma série de problemas ali físicos no solo, decorrentes da atividade, aí eu falo do processo, né, do desmatamento, do momento do desmatamento. Então, eu digo que é uma conta que tem que ser muito bem equacionada, porque os benefícios e os malefícios, eles têm uma linha muito tênue, e você pode achar que está ganhando, mas, na verdade, está perdendo, por causa do efeito do desmatamento no ambiente, né, que você precisa para produzir. Perfeito, realmente são situações que a gente acompanha no meio agrícola, que elas são muito interligadas, né? Então, ainda mais numa agricultura de alto nível tecnológico, que é praticada em grande parte do Brasil, onde você tem operações acontecendo, tem uma safra, já o final de uma safra já pensando na próxima, as janelas cada vez mais curtas. Então, esse tipo de informação que você passou, de 1,7 aí, quase 2 dias, à medida que você aumenta 10%, né, da sua área desmatada, né, sem mata nativa, né, sem a vegetação natural dali, é muito relevante nessa perspectiva de agricultura que tem todo um calendário muito claro e que as coisas estão totalmente interligadas. Aproveitando, Adgemir, o seu conhecimento nesse pulmão amazônico, né, que você falou um pouco de temperatura e também falou de umidade, eu queria saber outros impactos dessa região para a agricultura mato-grossense, por exemplo. Que outros parâmetros a gente tem que ficar atento no estado, pensando na preservação ou não em porcentagem do bioma amazônico? Bom, eu acho que é importante a gente fazer um comentário antes daquela questão que você falou da janela, né? Como que a janela ela é curta. Hoje, cultivar de soja comum, 120 dias, mais ou menos, né? Aí você pensa, 120 para a soja, 120 para o milho, já são 240 dias necessários de condições
ainda ali 20 dias entre a colheita de um e o plantio da outra. Então, a gente chega ali a ter a necessidade de ter quase 6 meses de chuva nessas regiões. Como que a gente vai manter essa chuva sem o papel da floresta, né? Então, mas assim, existem vários outros, né? Igual você mencionou agora. Me chamou a atenção um estudo recente que foi publicado, que falou que a gente geralmente chama a Amazônia de pulmão do mundo, né? Como você disse na sua resposta. Só que, assim, isso aí, infelizmente, não está sendo tão verdade mais, né? Nós gostaríamos que fosse, mas, infelizmente, pelo processo avançado de desmatamento, hoje a Amazônia já tem quase mais de 20% do seu território desmatado, o Cerrado nem se fala, né? A Amazônia ela parou de absorver gases de efeito estufa, quer dizer, ela ainda absorve, mas numa quantidade menor do que ela emite, que ela não, né? Infelizmente, o processo de desmatamento emite. Então, esse balanço aí de que a Amazônia é o pulmão do mundo, infelizmente, ele já não fecha mais devido às alterações dessas mudanças do uso do solo, né, que a gente mencionou. Então, esse ponto é um ponto que a gente também tem que ficar alerta. Por quê? Porque isso pode levar a um processo de savanização da Amazônia, que é o que muito se fala. A Amazônia ela vai se tornando uma savana, então ela vai tendo condições de savana, e isso vai mudar a quantidade de umidade que é enviada para a atmosfera, vai alterar as chuvas e etc. Então, essa questão do efeito dos gases de efeito estufa ligados ao desmatamento, e tem uma questão muito importante também, que ao invés da gente chamar a Amazônia de pulmão do mundo, talvez seja mais interessante a gente chamar de ar-condicionado do mundo, porque o efeito da Amazônia no condicionamento térmico e da presença de vegetação no geral é algo impressionante, né? E isso também está ligado ao avanço ou não de pragas agrícolas, né? Então, são esses dois pontos aí que eu acho que merecem atenção, chamar a atenção. E eu só queria enfatizar que não é só uma questão, o agro, ele infelizmente está suscetível às mudanças climáticas globais, locais e regionais, então elas vêm de diversas fontes, né? Então, é saber realmente lidar com esses desafios. Sim, sim. É um grande desafio, por isso que a gente está trazendo todos esses assuntos para o nosso agropapo de hoje. Atualmente, Admir, acho que você vai concordar comigo, que a gente não precisa estar fisicamente em um lugar para monitorar o que está sendo feito por ali. Então, hoje, tecnologias ligadas a radares, a satélite, entre muitos outros, nos ajudam, né, a evitar que o uso irregular da terra, praticado por alguns, igual você falou, 2%, ela resulte em sérios problemas para tantos outros, né, envolvidos no setor agro, né? Como que os radares e satélites nos ajudam a evitar que o uso irregular de áreas praticado por alguns resulte em sérios problemas para tantos outros envolvidos no agro? Exato. E além da fama, que prejudiquem fisicamente mesmo os outros, né? Porque o clima, ele não sabe, dessa cerca para cá é minha propriedade, dessa cerca para cá é a sua. Se eu desmatei aqui, o clima não sabe que o clima de cá não é culpa minha, né? Então, temos que pensar também do mesmo jeito que o clima não sabe o que é desmatamento legal e ilegal, né? Isso foi uma definição que nós fizemos em termos de sociedade, mas a atmosfera não vai diferenciar. Se você tira 20 hectares de floresta, legal ou ilegal, a mesma quantidade de umidade que você deixa de injetar na atmosfera, que vai voltar em forma de chuva, é a mesma de um e de outro, né? Então, é só importante a gente fazer essa ponderação. E, assim, essa questão do sensoriamento remoto veio para, de fato, revolucionar o que a gente pensa enquanto monitoramento ambiental e até enquanto agricultura, né? Porque, por exemplo, a gente tem um projeto hoje do MAP Biomas Brasil, que é uma plataforma que junta várias universidades, centros de pesquisa, onde eles fazem praticamente o monitoramento do desmatamento na Amazônia em tempo real, onde se aponta, né, olha, esse pixel aqui existe indícios de mudança, de desmatamento, etc.
O problema não está nesse monitoramento. O monitoramento hoje, ele é feito... O Brasil hoje tem um sistema de monitoramento do desmatamento da Amazônia, que está sendo expandido para o Cerrado, que é o PRODES, né, que é referência no mundo. Então, isso tudo nos levou, há alguns anos atrás, a conseguir diminuir o desmatamento, né? A gente chegou num ponto anterior que a gente tinha conseguido esse ponto. Só que o problema está o que é feito com isso, né? Porque o MapBiomas mesmo publicou que 97% dos alertas que eles fizeram de desmatamento desde 2019 não foram fiscalizados. Só 3% foram fiscalizados. Então, é esse 2% do agro, né, que no artigo que foi publicado pelo nosso grupo, a gente usou até a referência maçãs podres do agronegócio, porque, infelizmente, se você tem uma maçã podre no cesto, você pode prejudicar todas as outras. E é o que acontece. É por isso que eu fiz a observação da gente fazer essa distinção de desmatamento e agro, são coisas totalmente diferentes, né? E tem uma questão do sensoriamento remoto, além dessa questão de praticamente fiscalização em tempo real, que é a questão do monitoramento da própria atividade agrícola por sensoriamento remoto, né? Eu já estive envolvido, estou envolvido em projetos, por exemplo, para você monitorar a hora de colheita, o ponto que o seu talhão atingiu maior produtividade, que não compensa mais você manter a cultura em campo, isso tudo através de sensoriamento remoto, dimensionamento de irrigação através de sensoriamento remoto. Então, eu acho que o sensoriamento remoto, junto com a modelagem matemática, são o futuro, e a gente tem que usar essas ferramentas, né, ao nosso favor. A favor do agronegócio, principalmente, que é o nosso foco, né? Perfeito, e para tomada de decisão, né? Se a gente tem uma agricultura de precisão em uma fazenda e você usa os mapas e os layers de fertilidade do solo, esse tipo de coisa, ou de pH, para fazer uma calagem bem feita, ou fazer uma aplicação de fósforo ou potássio, por que não esses mesmos dados servirem para tomada de decisão de fiscalização, como, por exemplo, como você indicou, né? Não adianta a gente estar respaldado pela tecnologia, ser a referência nos alertas, vamos dizer assim, né, do que está sendo feito errado, né? Se a gente não tiver o processo todo, né? Porque aí nada vai resolver. Uma coisa é você tomar a decisão dentro da sua fazenda com as informações, e outra a nível de país, né? O que vamos fazer para evitar que o problema se agrave, né? Vou pegar esse gancho, Agemiro, para te dar a oportunidade aqui no Agropapo para explicar, né, de forma resumida, a sua mais recente publicação, né, na revista Nature, que é, né, super reconhecida na área científica, onde você relacionou o desmatamento com enormes perdas econômicas para o agronegócio. Divida um pouco com os que nos escutam aqui essa publicação. O que vocês concluíram? Como é que foi esse processo? E já adianto parabéns pela publicação. Bom, essa publicação, a gente conseguiu chamar a atenção de vários setores da mídia, principalmente setores ligados ao agronegócio, porque ela conseguiu traduzir de maneira clara, né, que a preservação ambiental não é só uma questão, vamos dizer assim, da parte ambiental. Ela é uma questão produtiva, principalmente para o agronegócio, que é o setor que está mais suscetível ao clima, né, no Brasil, e a gente não pode esquecer que é o setor que vem movimentando grande parte da economia, né, do produto interno do país. Então, essa publicação foi justamente para falar nesse sentido, de que a trajetória atual de desmatamento pode ser um tiro no pé, no sentido de que nós mostramos com métodos científicos, né, usando os dados de sensoriamento remoto do desmatamento, aqueles que eu citei anteriormente, né, que são feitos pelo INPE, o PRODES. Também usamos dados de clima, né, também feitos por sensoriamento remoto, clima através de satélite, e cruzamos esses dados, aplicamos uma série de análises de modelos matemáticos, e encontramos uma forte relação
de causa e efeito entre o desmatamento e o volume de chuvas. Só que falar somente de redução de chuvas, no momento, era algo um pouco aquém do esperado, da informação que a gente acha que seria interessante para o agro poder se adaptar, né, e pensar em estratégias, né, para daqui em diante. Então, nós mostramos até que ponto esse desmatamento ele é, entre aspas, positivo, porque ele pode ser positivo na questão das chuvas, mas ele vai ser negativo para a temperatura, para a proliferação de pragas agrícolas e etc. Mas para a questão de chuvas, nós mostramos até um ponto onde o desmatamento ele pode até aumentar a chuva na propriedade, como eu contei anteriormente, mas ele pode reduzir a partir desse ponto, que é um ponto onde a gente chama de ponto crítico. Então, esse foi um grande avanço, justamente para mostrar que não adianta eu preservar somente aqui e outro preservar localizado. A atividade de preservação, a conservação, ela precisa ser pensada como real uma política de produção, uma política estadual, regional, uma política nacional, porque é um dos principais insumos para a produção, nós mostramos nesse artigo que vem da floresta. E aí vem toda aquela questão que eu citei anteriormente, da questão das chuvas e etc. Então, esse nosso estudo, ele mostrou que se você preservar, você vai ter benefícios na produtividade. Então, isso pode fazer com que não seja necessário o produtor expandir as suas lavouras. Porque nós mostramos que, se ele tem uma propriedade com 120 hectares disponíveis que podem ser desmatados, vamos pensar dessa forma, mesmo que legalmente, mas eu disse que, né, não existe para a atmosfera desmatamento legal e ilegal, mas que são hectares que são passivos ambientais, né, que poderiam ser desmatados. Ele pode expandir a lavoura, né, para essas áreas, plantar mais 120 hectares de soja, ou pode preservar. Nós mostramos nesse artigo que o prejuízo decorrente da queda de produtividade ligado à redução do volume de chuvas à causa do desmatamento é maior do que os ganhos que ele teria plantando esses 120 hectares de soja. Que aí ele vai ter o que ele já tem, mais os 120 e ainda o efeito do que ele acabou de desmatar. Então, o prejuízo é na fazenda como um todo, não é só onde ele desmata. Né? Então, isso colocou o desmatamento sob uma nova perspectiva, no sentido de que não é só uma questão burocrática, legal e etc., de você estar dentro do Código Florestal. Por exemplo, nós mostramos que se você tem uma propriedade, a sua propriedade ela está localizada em uma região com um desmatamento elevado, 80% de desmatamento, por exemplo, você vai ter um atraso ali na estação chuvosa de 7 a 10 dias, depende muito da localização. Agora, se você está numa região preservada, se você tem desmatamento dentro do Código Florestal, pensando ali na Amazônia, 20%, você vai ter um atraso de, no máximo, 2 a 3 dias. Ou seja, o atraso de 10 dias pode inviabilizar o sistema de dupla safra se ele crescer, porque já vão ser quase 2 semanas de atraso de chuva. A gente acabou de mencionar como a janela tem ficado cada vez mais curta, então qualquer alteração leva a problemas na produção. Então a vantagem está aí. Ele que preservou, está numa região que preservou, vai ter 10 dias a mais de chuva do que eu na minha propriedade. Então, foi basicamente essa linguagem que a gente quis mostrar. Transformamos isso em dinheiro, né? O quanto o Brasil vai perder daqui em diante, se a gente continuar nessa trajetória de desmatamento. Aí nós pegamos modelos matemáticos, simulamos o desmatamento até 2050 e mostramos que nós temos 2 caminhos. Se nós seguimos pelo caminho da alta governança ambiental, sem a necessidade de um desmatamento tão expressivo, se a gente seguir por um desmatamento de seguir o código e etc., a gente chega a perdas de um determinado valor, que são 3 vezes maiores do que se a gente continuar na trajetória que estamos hoje. Então, nós mostramos que escolher entre preservar, conservar e produzir tem uma linha muito tênue, porque a gente não pode esquecer desse efeito, né, desse feedback, desse efeito rebote que vem do clima. Então, foi basicamente esses os achados.
Perfeito. Quando você estava falando sobre as perdas econômicas, né, do agronegócio, quantificando, isso é muito, muito importante para o setor. E me remeteu também à melhoria da parte genética, seja de soja, milho, algodão, que a gente tem possibilidades de produtividade altíssimas, né, pelas empresas de genética que elas passam, mas uma série de poréns acontecem na prática de produção que diminuem essa produtividade, seja temperatura, seja chuva, seja fertilidade do solo, etc. Uma dúvida que é minha, mas imagino que também de muitos aqui que nos escutam no Agropapo, é como que vocês fizeram aí para medir, né? Ou seja, trazer para números que todos entendam, né? O quanto, né, o setor pode ser prejudicado. Como que vocês quantificaram essa perda econômica? Foi em sacas de soja colhidas? Teve alguma cultura específica que fizeram um comparativo? Porque são perdas enormes, bilionárias, segundo o estudo, né? Queria entender um pouco essa parte de mensuração de uma forma simples. Sim, eu vou fazer uma mistura do que a gente está fazendo agora com o que foi publicado, né? Porque o que a gente está fazendo agora é consequência do que foi publicado. Então, como que a gente pensa essa questão, né? Primeiro, a gente avalia, é importante ressaltar que essa queda de produtividade que a gente está falando em função da chuva, nesse trabalho, ela que foi publicado, foi feita com base em modelos de produção, modelos agrícolas, que simulam a produtividade. Agora, nós estamos chegando em resultados muito próximos com dados observados, ou seja, estamos mostrando que não há problema quanto a isso. Então, é importante a gente ressaltar que é feito dessa forma. A gente agora está usando dado observado, né, ao longo do tempo. Nesse artigo foram calculados os prejuízos para a cultura da soja e da pecuária. Agora, nós estamos avançando os estudos para o sistema de dupla safra, que é soja e milho, né? Exatamente para o sistema. Então, a gente está avaliando o efeito conjunto no sistema, né, de dupla safra. Então, como que isso está sendo feito? Primeiro, né, a gente pega os dados de produção por município, esses dados são analisados, aí eles vão ser, a gente constrói a série histórica de produção, né, de produtividade, e aí nós criamos uma metodologia que ela, entre aspas, isola o efeito do desmatamento, porque você pode pensar, por exemplo, mas você está falando que é o desmatamento que reduz a chuva, mas pode ser, por exemplo, qualquer mecanismo climático aí, um ano atípico, extremamente atípico, né, pode ser alguma coisa. Nós tivemos a preocupação de desenvolver um modelo matemático, através do qual os dados do clima passam por ele e a gente consegue filtrar o que é sinal do desmatamento, o que é clima normal, o que não é. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é essa questão que você falou, do avanço tecnológico, né? A gente sabe que as produtividades, felizmente, estão aumentando, né? A gente vai mostrar agora na nossa próxima publicação que a produtividade do milho, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Se você for ver o gráfico, ela é ascendente de verdade. Mas tem alguns pontos que a gente precisa de atenção. Por exemplo, a produtividade está aumentando. A gente tem, igual eu contei para você, que algumas regiões já estão ficando mais secas e outras mais quentes. Isso quer dizer que a seca está aumentando a produtividade e que ficando mais quente está aumentando? Então, para a gente não ter essa bagunça nos nossos resultados, a gente também precisava tirar esse efeito do avanço tecnológico, porque senão eu estaria falando, né, a produtividade está aumentando, está se aquecendo, então aqueceu é bom para a produtividade. Só que esse efeito aí das novas cultivares, da irrigação, todo esse avanço tecnológico, a gente precisa tirar isso também. E a gente faz isso calculando o que a gente chama de resíduos de produtividade. Nós também desenvolvemos uma metodologia que é para isolar o que dessa produtividade, qual ganho dessa produtividade se deve ao avanço tecnológico e qual ganho dessa produtividade é natural ou porque a partir daí a gente consegue ver, olha,
tirando o que ele ganha de avanço tecnológico, ele perde isso. Então, a gente consegue até comparar se o avanço tecnológico está conseguindo ir na mesma velocidade das mudanças do clima que estão causando reduções de produtividade. Infelizmente, as notícias não são animadoras, mas foi basicamente dessa forma. Perfeito, Admiro. Acho que ficou mais claro, porque esse tema aí de mensuração, de trazer em número, né, em sacos por hectare, esse tipo de coisa de redução, é o que todo mundo, né, no campo, no agro, se comunica, né? Eu ganhei tantas sacas a mais por hectare, eu reduzi, eu mudei essa variedade, aumentou, eu coloquei esse fertilizante especial e foi para cá, eu coloquei o gotejamento na irrigação e aumentou tantas sacas de soja ou de milho por hectare. Com certeza vocês, isolando, também conseguiram chegar nessa perda econômica em reais, né, em sacas, que é importante para o setor, né, que chegue dessa forma. Bem interessante isso que você disse, de isolar coisas que são melhorias tecnológicas, né, que o produtor está conseguindo colher mais porque ele mudou a variedade, porque ele mudou o sistema, porque para você analisar realmente desmatamento, né, o que isso está impactando. Se você for pensar, né, é uma mensagem clara. O cara ele pode evitar de investir milhões em um sistema de irrigação se ele fizer essa balança de preservação, dependendo, obviamente, da região onde ele está e etc. Então, é uma questão que tem que ser muito bem pensada, porque o agro move muitos e muitos moinhos de dinheiro, né? Então, a gente está tratando aí de grandes volumes de dinheiros e perdas, né? Claro. E o interesse que a gente observa, assim, com o tempo no setor e também com as pessoas que a gente trouxe aqui no Agropapo, é que fazer mais com o mesmo ou fazer com menos, seja se eu consigo manter a minha produtividade, e é um negócio, né? Se eu consigo diminuir 0,1, 0,2 de um fungicida, de um inseticida, ou dos fertilizantes em momentos de recorde de preços, né, dos insumos, que a última safra sofreu muito, né, com isso, é o que todo mundo está atrás, né? Então, se for boas práticas, né? Também trouxemos vários exemplos de boas práticas, que é você mudar a sua forma, o seu manejo, e com isso você colher mais sem ter que ter gasto com insumos. Isso realmente é uma busca de todos. Argemiro, para finalizar essa nossa conversa de hoje, gostaria de saber quais são suas maiores curiosidades atuais na área e que provavelmente guiarão, né, as novas pesquisas para os próximos anos. Bom, Lucas, nós estamos caminhando muito na direção da parte econômica. Sabe, como você mesmo falou, a gente precisa falar essa linguagem, né? Essa linguagem precisa ser entendida. E não adianta eu chegar e falar assim, olha, chegar com uma linguagem toda tecnificada, né? E falar, olha, se você preservar tantos por cento, nós vamos ter tantos milímetros de chuva, então o cara vai pensar, tá bom, mas e aí, na minha produção? O que eu vou ganhar disso tudo? Então, é justamente isso que a gente está querendo avançar agora, é essa nossa direção. Muito importante mencionar que nós agora estamos, né, as novidades, as novas perspectivas, é expandir esses estudos, porque até então, pelo menos da minha parte, os últimos 4 trabalhos foram publicados ali, pegando um pouco mais do norte, Amazônia, aquele pedaço ali. Agora, a gente está trazendo isso já para o centro-oeste do Brasil. Então, ao invés de pegar uma parte do Mato Grosso, agora já tem o Mato Grosso inteiro dentro, então a gente já pega todos os polos realmente produtivos, né, de soja, milho, e trabalhar exatamente com o impacto disso na produtividade, mas nós também estamos, né, e pretendemos publicar em breve, os impactos disso até mesmo para a balança comercial do país. Porque a gente sabe que hoje a soja e o milho são uma das principais commodities exportadas pelo Brasil, né?
Então, se a gente produz menos, nós vamos ter menos quantidade de soja, milho e grãos disponíveis para exportação. Então, a gente está caminhando em um ponto de mostrar os efeitos biofísicos, sim, né, o desmatamento, em outros fatores do clima, não somente das chuvas e etc., mas principalmente para materializar isso de uma forma que seja visível e seja mais palpável para um planejamento econômico a nível até nacional mesmo, né? Já a gente não pode deixar de pensar nisso. Então, nós estamos caminhando para tentar, cada vez mais, falar uma linguagem que seja clara, né? E tentar romper essa barreira de que a academia, a pesquisa, né, fica apenas preocupado na parte ambientalista. Não, eu acho que esses exemplos que eu citei aqui de propostas, né, de pesquisa, são pesquisas extremamente próximas do agronegócio. E se o agronegócio souber usar essas informações em seu benefício, além, né, de todos os outros benefícios que nós temos por estar em um país com condições climáticas excelentes. Além disso tudo, nós ainda temos essa tecnologia, né, de aliar preservação e produção. Muito legal ouvir isso. Como o próprio nome diz, é o agronegócio, né? E quando a gente fala de negócio, a gente fala de números, a gente fala de conta, de ponta do lápis. Então, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, por relacionar a parte ambiental, os sistemas agroambientais, com ganhos para o negócio, né, do agro, seja no Mato Grosso e em outras regiões. Deixo você com a palavra agora, Gemir, se você quiser colocar mais alguma consideração. A gente falou sobre vários assuntos, mas vou deixar a palavra contigo para finalizar esse nosso agropapo e já agradecer demais o seu tempo, o seu conhecimento, sua disponibilidade. Bom, Lucas, eu quem agradeço o convite, e só para enfatizar isso que eu disse, não é preciso ter a separação entre produção e meio ambiente. Eu acho que nós sabemos como fazer, nós temos mão de obra, temos força tecnificada para isso, né? Basta quebrarmos essa barreira entre o conhecimento científico e o conhecimento aplicado. Um não existe sem o outro, né? O conhecimento científico, ele é vazio sem o conhecimento tradicional, e o conhecimento tradicional falta ali um complemento, né, da parte científica. Isso são prejuízos que, infelizmente, se nós não frearmos esse avanço, vai ser sentido, e principalmente no agronegócio. Então, eu acho que é importante falar isso, porque o agronegócio tem que se alertar, porque ele, infelizmente, é um setor extremamente dependente do clima. Por exemplo, nós calculamos que um projeto de lei de retirada da Mato Grosso da Amazônia Legal, por exemplo, iria causar prejuízos anuais de cerca de 2,7 bilhões de dólares ao Mato Grosso, em termos de quedas de chuva, se fosse desmatado, né? Vamos pensar assim, vamos desmatar e tudo. Então, isso tudo que a gente está falando é justamente nesses momentos para colocar isso na ponta da caneta e ver se realmente esse tipo de coisa compensa. Então, eu quero só deixar a mensagem de que o Brasil ele está caminhando para ser um dos principais exportadores de grãos, né? O principal, já é um dos principais, o principal. Então, falando especialmente da área que eu trabalho, a gente tem total condições de ser o líder mundial de produção. Mas, para isso, a gente tem que trazer a parte ambiental para dentro da produção.